Oi gente, eu sou Rodolfo Rodrigo, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e este é o programa Trilhas do Nordeste. Neste espaço, celebramos a vasta diversidade cultural da nossa região e apresentamos reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e exploram temas sociais e políticos relevantes para a região, sempre com uma visão popular. É jornalismo de qualidade, feito por quem é daqui. Vem comigo! No programa de hoje, a gente vai mostrar o retorno do programa de cisternas com as primeiras entregas feitas no semiárido. Já no Aqui Pra Nós, a gente vai conversar com o representante do MST sobre o Abril Vermelho, mês que demarca a luta pela reforma agrária. E no Balaio Cultural, a gente traz uma dica literária também do Abril Vermelho, um livro que retrata a história das crianças sem terrinha. Desde a sua implementação em 2003, o programa Cisternas, criado para universalizar o acesso à água na região semiárida, alcançou mais de 5 milhões de brasileiros. Foram mais de 1,3 milhão de cisternas construídas e 1.200 municípios atendidos. Mas durante o governo Bolsonaro, o programa sofreu um desmonte, chegando a estacionar a construção dessas tecnologias no semiárido. No final de 2023, a Articulação Semiárido Brasileiro, a ASA, anunciou a retomada do programa Cisternas, recebendo um grande investimento do governo federal. E esse ano, algumas famílias já começaram a receber. Confira na reportagem. Depois de alguns anos na fila de espera, finalmente a família da Glauciane pôde comemorar a construção da cisterna de primeira água no seu quintal. Bom dia! Essa é a cisterna da nossa família. Inclusive deu uma chuvinha ontem e ela pegou mais água. Já encontra-se com 50% no reservatório de água. Graças a Deus. Aqui é a nossa riqueza, né? Aqui é onde a gente guarda nossa água potável. Água para o nosso consumo. Saindo dali e chegando aqui, né? A nossa cisterna. A cisterna da família foi a primeira a ficar pronta depois da retomada do programa 1 milhão de cisternas, que foi sucateado durante o governo Bolsonaro. Aliado ao programa, o Instituto Antônio Conselheiro de Quixeramobim, no Ceará, vai construir outras 770 cisternas no interior do estado. Estamos executando um contrato, né, com a PMC, com a ASA. Esse contrato ele tem uma meta de 770 cisternas de primeira água. E nós estamos trabalhando em 4 municípios do Sertão Central Cearense: Senador Pompeu, Ibaretama, Choró e Bicuitinga. E na base desse contrato, a primeira ação prevista é o que a gente chama de capacitações das comissões municipais. Então, nós assinamos esse contrato ano passado, e ainda no ano passado, em dezembro do ano passado, nós reunimos com essas comissões municipais, né, para a gente dialogar sobre esse processo de retomada do programa de cisternas, dialogar sobre o programa, né, sobre os critérios, como se dá a implementação, como se dá a seleção das comunidades, das famílias, os critérios. E aí nós temos o segundo passo do trabalho, que é fazer visita a essas comunidades, né? Nessas visitas, nós geralmente fazemos reuniões com as famílias, onde falamos novamente dos critérios, apresentamos o programa, os financiadores, e vamos para as visitas domiciliares, né? E aí, nas visitas domiciliares, atesta que as famílias elas estão nos critérios do programa, né? O programa 1 milhão de cisternas foi criado em 1999 pela Articulação Semiárido Brasileiro e recebe financiamento do governo federal desde 2003. A ASA entra com o mapeamento das famílias, a técnica da construção de cisternas e o treinamento para guardar e usar a reserva de água. O governo federal entra com os recursos financeiros. Com mais de 1 milhão de cisternas construídas nos 1.262 municípios da região do semiárido brasileiro, o programa Cisternas levou recursos hídricos a milhares de famílias rurais de baixa renda, quase 50% da necessidade da área que inclui os 9 estados do Nordeste e parte do norte de Minas Gerais. Um auxílio para as famílias que aprenderam a conviver com o semiárido e precisam armazenar a água da chuva para o consumo.
o governo Bolsonaro praticamente acabou com os recursos destinados para o programa, chegando a entregar apenas 3.000 em 2022, segundo o governo federal. Uma queda gigantesca quando comparada às quase 150 mil cisternas entregues em 2014. Com a retomada do programa no final de 2023, famílias como a de Glauciane, que precisavam comprar água, receberão uma cisterna de consumo que tem capacidade para 16 mil litros. A água que deve ser utilizada apenas para beber e cozinhar, mas que garante a saúde da família. Então, a nossa prioridade para a nossa cisterna de primeira água é essa, é a água potável para o nosso consumo. Inclusive, nós já estamos começando a usar dessa água, né? Já colhemos a água da chuva, das primeiras chuvas, e é uma alegria muito grande poder falar isso, né? E já recebemos também um filtro de barro, e a gente já começou a utilizar, retirando a água da cisterna, filtrando, né? Colocando na geladeira, ou mesmo retirando ali do filtro mesmo, e já tomando a água própria para o consumo, né? Muito boa, por sinal. Excelente. E a gente tem uma criança, tem uma filha, né, de 1 ano e 9 meses, e a minha preocupação muito grande com essa criança em relação ao consumo de água, né? Porque a gente sabe que as crianças, elas são muito mais vulneráveis, né? Então, assim, a gente tinha o maior cuidado, sempre teve, né? E agora mais ainda, com a questão do cuidado com essa água, da retirada com um vasilhame próprio, da retirada somente com a bomba, né? Então, todos esses cuidados a gente tem com a nossa cisterna para que a água chegue da melhor forma possível para o nosso consumo. Segundo a ASA, até o momento, 77 municípios foram atendidos e 2.800 cisternas foram entregues em 10 estados. No Ceará, 253 cisternas foram construídas. A meta do Instituto Antônio Conselheiro é que as outras 500 tecnologias sociais previstas sejam entregues até o final de outubro deste ano. Em 17 de abril de 1996, militantes do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra foram assassinados durante uma marcha pacífica em Eldorado dos Carajás, no Pará. Em memória às vítimas e em defesa da reforma agrária, o MST realiza durante o mês de abril centenas de ocupações que reforçam a luta do movimento. A gente conversou com o MST sobre o Abril Vermelho deste ano. Confira. Oi, gente, estamos aqui hoje com Margarida Maria da Silva, que é da Coordenação Nacional do MST, para falarmos hoje sobre o Abril Vermelho, né, o mês de luta pela reforma agrária que o MST desenvolve há bastante tempo aqui no país. Seja bem-vinda ao nosso programa, Maria. Bom dia, quero agradecer, né, essa oportunidade de podermos falar da jornada de luta em defesa da reforma agrária. Estamos no mês de abril, quando o MST realiza a jornada de lutas do Abril Vermelho, né, fazendo ocupações de terras aqui no Brasil. E a gente sabe que normalmente a imprensa empresarial divulga isso colocando vocês como invasores, ladrões de propriedades. Então a gente queria que vocês explicassem como é que vocês escolhem qual terra vai ocupar, né? E por que ocupam uma terra e não outra. Primeiro que a imprensa, alguns da sociedade nos colocam como invasores. Primeiro esclarecer que os invasores são quem invade terras públicas, terras indígenas e quilombolas. As ocupações de terra que os movimentos sociais e o MST faz a ocupação, primeira coisa que nós analisa é a função social da terra. Por que nos questiona a função social da terra? Porque tem lá no artigo 3º, do artigo 83 e 86, que ele diz o seguinte, que toda terra que não estiver cumprindo a função social, ela tem que ser desapropriada para fins de reforma agrária. Então, nós ocupamos essas áreas improdutivas, que é bom esclarecer, áreas improdutivas, áreas que não estão cumprindo a função social, para questionar, para denunciar, primeiro, o não fazimento da reforma agrária, que é uma lei. Ela está na Constituição Federal, não foi nós dos movimentos sociais, não foi nós do MST que colocou lá na Constituição de 88. Então, primeiro, uma forma de denúncia para que seja feita a reforma agrária como está na lei. E nós escolhemos as áreas, como eu disse, questionando a função social da terra, mas também para dizer assim, nós ocupamos para produzir comida, para produzir alimentos saudáveis
para contribuir no combate à fome no nosso país. Então, desde o nascimento do MST em 84, que nós ocupamos terras denunciando o latifúndio, o agronegócio, como ele tem destruído os bens comuns da natureza. Como o MST tem visto as ações do governo Lula voltadas para os agricultores, né? Está avançando na reforma agrária ou está indo muito devagar? E o que é que o presidente precisa corrigir? No seu estado, Alagoas, né? Como é que está o contexto de luta de terra por aí? Está tendo um período de avanço ou está tendo retrocesso? O governo até então não conseguiu ter grandes avanços nesse tema da reforma agrária, com desapropriações, com assentamento de novas famílias. Mas nós avaliamos que só através da luta, do enfrentamento, que nós vamos conseguir pautar no governo e na sociedade a importância da reforma agrária, a importância das ocupações na produção de alimento e no combate à fome no nosso país. Nós avaliamos que o governo Lula ainda precisa fazer a reforma agrária, não tem um plano de governo ainda para a reforma agrária. Por isso, acreditamos que só através da luta que nós vamos conseguir avançar nesse tema da reforma agrária. Claro que o governo avançou em outras bandeiras de luta que é importante reafirmar, né? Avançou em algumas políticas públicas para a população brasileira e que nós estamos incluídos enquanto agricultores, acampados e assentados da reforma agrária, mas, de fato, a reforma agrária ainda não se avançou muito no nosso país e precisa se avançar, ser feita muita coisa para que possamos avançar com novos assentamentos, para o desenvolvimento das famílias assentadas, para que tenham uma política pública mais efetiva para os assentados da reforma agrária e também assentando as famílias acampadas, porque hoje em todo o país, só nós do MST temos mais de 65 mil famílias acampadas. E esse é um passivo que tem acampado há mais de 20, 25 anos, que estão à espera de um pedaço de terra. A luta por reforma agrária não é só conseguir um pedaço de terra, também tem o desafio de transformar aquilo num lugar bom para viver, onde todo mundo tenha seu sustento, né? Nesse sentido, olhando para a região Nordeste, você considera que o maior desafio do MST é avançar na conquista de terras ou seria melhorar a produção nessas terras? Ou ainda organizar politicamente essas comunidades? Qual é o maior desafio do MST no Nordeste? A reforma agrária ela não é só o acesso à terra. A reforma agrária tem uma série de políticas públicas que precisa ser destinada, desenvolvida para os assentamentos poder se desenvolver na produção, mas também na agroindustrialização, na comercialização, na educação, saúde, etc. E tal. Então, assim, o nosso maior desafio no Nordeste e em todo o Brasil ainda é o tema terra. A gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste, Margarida. Muito obrigado e até a próxima. Para combinar com a entrevista e o calendário de luta do mês de abril, a dica do Balaio Cultural de hoje é de um livro que fala sobre a inserção e valorização das crianças na luta pela reforma agrária. A repórter Fátima Pereira traz mais informações. Roda a vinheta. Olá, pessoal! Já que estamos falando em Abril Vermelho e luta pela terra, a nossa indicação cultural de hoje vai na mesma direção, trazendo a valorização das crianças. A dica é o livro Oi Sem Terrinha, uma história da luta social no Brasil, da jornalista e historiadora cearense Monize Ravena. A obra, lançada em 2020, acompanha a trajetória política e a construção da identidade infantil de filhos de camponesas e camponeses do MST. O livro aborda temas como comunicação popular, representação da infância na mídia e movimentos populares, e narra as adversidades enfrentadas, como os despejos violentos e a luta constante contra a injustiça social. Monize Ravena nos oferece uma conexão com a realidade desses pequenos grandes guerreiros da nossa terra. Se interessou? O livro Oi Sem Terrinha, uma história da luta social no Brasil, está disponível no site da editora Expressão Popular. É só acessar expressãopopular.com.br. Nos vemos semana que vem em mais uma edição do Balaio Cultural. Até lá! E o Trilhas do Nordeste está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua audiência. Você assiste esse e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pautas para a gente. É só falar no e-mail pautape@tvt.com.br.
bdfestados.com.br. Até semana que vem, agora toda segunda-feira, às 7h45 da noite.